Olá galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Denis Chiodi. Estamos aqui em mais uma aula para vocês aí que curte Excel, que está curtindo aí o Help Excel. Agora já com o novo site aí, excel.helpdev.com.br. A gente vai começar a postar os vídeos de todas as dúvidas, de tudo que for chegando aí de demanda, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desses vídeos que a gente está postando. No tópico de hoje vamos falar um pouquinho sobre PROC-V. Vamos também falar dentro desse PROC-V um pouco sobre validação de dados e também um pouquinho sobre tabela dinâmica. Dentro de cada tópico aí a gente vai passar por algumas funções, como pincel, como mescacela, coisas de Excel básico, mas que eu acho importante também para quem está aprendendo aí. Sempre tirar dúvida é muito bom. Então vamos no nosso primeiro tópico aí, que é o PROC-V. Já deixei uma planilha um pouco montada aqui. Daí o PROC-V aqui. Vamos fazer, por exemplo, imagine vocês uma lista de compra. Imagine que você tem uma loja, uma empresa e precisa fazer uma lista de compra. Daí você precisa fazer, por exemplo, a relação do que comprou ou a relação de o que vai comprar. Então, aqui a gente vai começar a fazer o PROC-V. Então aqui eu vou digitar o código. Por exemplo, 1, 2, 3. E eu queria o quê? O que é o PROC-V? Eu vou procurar este valor que eu vou digitar aqui em uma tabela, em um cadastro, vamos dizer assim. É para isso que ele serve. Então esse cadastro está onde? Eu deixei já pré-pronto aqui um cadastrinho básico, que é o quê? É o código do produto, que vai ser o ID da tabela, qual é o nome desse produto e qual que é o preço desse produto. Bem simplesinho, eu fiz só para ilustrar o nosso problema de hoje. Então, número do produto, nome e preço. Então, vamos lá. Tem o código. Quero, por exemplo, trazer a descrição. Vou mesclar um pouco das celas aqui. Vou em página principal, mesclar e centralizar, aonde ele juntou todas as celas em uma só. E aqui eu vou colocar descrição ou produto para trazer o texto. Opa, escrevendo errado aqui. Produto. Vou pintar de amarelinho, de laranja. Aqui eu vou colocar a quantidade que a pessoa vai comprar. Então, quantidade. Preço unitário. E preço total. Dina, mas eu queria, por exemplo, pintar dessa mesma cor, igualzinho isso daqui. Como que eu faço? Vou também utilizar aqui algo interessante que é o pincel de formatação. Vou clicar em cima da célula que eu quero copiar. Depois ele vai ficar assim, xadrezinho. Vou colar onde que eu preciso. Quantidade. A mesma coisa eu faço para o restante. Ele já ficou com o mesmo formato. Vou clicar duas vezes com o mouse para ele dar uma distância. Pronto, está formada uma listinha. Outra coisa interessante, como que a gente vai fazer aqui para fazer o PROC-V? Vou mesclar novamente, vou arrastar aqui para ficar tudo mescladinho, só para ficar uma tabelinha mais ou menos bonitinha assim. Então vamos lá, o PROC-V. Vamos deixar um valor aqui para a gente procurar, que ele vai procurar nessa tabela, vou deixar escrito aqui 10. Então a função PROC-V é o seguinte, você coloca igual, digita PROC-V. Espera aí que eu vou dar um zoom aqui maior para vocês poderem enxergar. Então, igual PROC-V. Qual valor eu estou procurando? Que valor que eu quero buscar na minha tabela de cadastro? Eu vou selecionar aqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? De onde que eu estou procurando isso? De qual cadastro eu estou procurando isso? Então eu vou lá na minha base, na minha abinha. Vou selecionar tudo. Ok.
Então, selecionou de A1 a C20, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu estou procurando? Ah, mas como assim a coluna? Estou procurando o quê? Estou procurando qual é a descrição desse código nessa matriz tabela. Então, qual coluna que eu quero buscar? Então, é coluna 1, coluna 2, certo? Então, eu vou buscar aqui coluna 2. Ponto e vírgula, eu vou colocar 0. Fecho parênteses. Pronto. Trouxe batata. Então, vamos fazer de novo aqui. Vou apagar aqui. Vou fazer igual a proc_v, abro parênteses. Qual valor eu estou procurando? Este valor. Em qual tabela eu estou procurando? Nessa tabela. Qual coluna que eu estou procurando? Ah, primeira, segunda coluna. Segunda coluna, ponto e vírgula, 0, fecho parênteses. O que eu vou fazer agora? Só vou arrastar para baixo. Certo? Ah, Denis, ficou um ND. Fica feio, né? ND, nossa, não trouxe nada, vai ficar esse ND. Esse ND? Isso. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer uma função chamada cerro. Então, vamos apagar tudo aqui. Ou vamos inserir aqui, ó. Tem o proc_v. Antes do proc_v, eu vou incluir cerro. Abro parênteses entre ele. No final da fórmula do proc_v, eu coloco ponto e vírgula. E ele está perguntando qual é o valor se der erro na fórmula. Eu posso colocar 0, vamos fazer um exemplo aqui. Ou eu posso colocar um texto. Sempre na fórmula do Excel, quando eu quero colocar um texto, eu coloco aspas e coloco o texto. Por exemplo, a nada. Então, sempre que não tiver nada, ele vai mostrar nada. Ah, Denis, eu quero vazio. Simples. É só colocar aspas sem nada dentro. A função vai ficar vazia. Certo? Tá aí? Tudo bem? Outra coisa legal que a gente vai usar aqui. A validação de dados. Imagine que você quer digitar aqui 1. Pô, não existe 1. Certo? 1. Não existe lá na minha função. Vou puxar para cima que estava sem o cerro. Ou na minha tabela 1. Mas eu quero puxar só o que tiver na minha tabela. Como que a gente faz isso? Eu venho lá em B1, B2. Vou selecionar todos os itens. Clicar com o botão direito do mouse. E... Espera aí que eu perdi onde é. Ah, vou clicar aqui em fórmulas, achei. Ó. Vem em fórmulas, definir nome. Eu quero que isso aqui seja código. Ok? Código. Volto lá na minha célula e vou agora usar o dados, validação de dados. Então eu clico em dados, validação de dados, e ele vai falar assim na validação de dados. Eu quero permitir o quê? Um número inteiro de tal a tal. Ah, eu quero permitir só decimal. Só de tal a tal data. Não, eu quero permitir de uma lista. Da onde vem essa lista? Então eu vou colocar igual ao código, que é aquele nome que a gente nomeou aquele intervalo. Dou um OK. É sem igual ali, eu tinha colocado com acento. Opa. É igual, sem acento. E agora aqui, ó, ele já trouxe para mim todos os permitidos. Todos que eu posso realizar aqui a seleção. Tá vendo? E já faz o proc_v automático. Outra coisa legal dessa validação de dados. Ó, validação de dados igual código. Posso colocar uma mensagem de entrada. Então aqui, ó, por exemplo, digite o código do produto. E aqui coloco uma mensagem.
digite o código do produto verificado na base 1. Como também uma mensagem de alerta ou de aviso, ó. Erro, código. Para que serve isso? Código errado. Quando a pessoa digitar um código que não existe, aparece essa mensagem na tela dela como se fosse uma mensagem de erro. Então vou digitar aqui, ó. Passei o mouse, ele aparece aquela primeira mensagem aqui de entrada. Então tá a célula selecionada e vai aparecer, ó, digite um código de produto verificado na base 1. E se eu digitar uma coisa errada, ele vai explodir a mensagem de erro, código errado. Bem interessante, né? Então, outra coisa interessante que a gente vai fazer, vou digitar a quantidade, um preço. O que eu posso fazer com o preço? Mesma coisa. Igual a PROC-V, procuro este valor aqui, em qual matriz tabela? Nessa matriz tabela, agora qual? Terceira coluna, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses. Venho em página inicial, formato numérico e arrasto também. Trouxe o ND, como que a gente faz? C, erro, abre parênteses, no final coloco 0, fecha parênteses. Legal? E aqui vou fazer o quê? Vou multiplicar essa quantidade, selecionei, faz um asterisco, vezes essa quantidade, arrasto até o final. Então aqui vou colocar algumas quantidades aqui, e aqui alguns produtos. Legal? Saiu a listinha de compras. Ah, eu quero saber a soma da quantidade. Vem aqui em somatório, soma, ele vai selecionar tudo. Vou pintar só de negritinho aqui para ficar um pouco diferente. Copio a função, colo aqui, coloco o formato numérico. Bem interessante, né? Então, o que a gente aprendeu nessa aula de hoje? Aprendemos o formato pincel, no qual eu posso copiar um formato de uma célula para outra, certo? Aprendemos validação de dados. Aprendemos também a função PROC-V, com vazio, com zero, e também a função CErro. Aprendemos como fazer um somatório. E agora na próxima aula vamos aprender a fazer, como está aqui no menu, a tabela dinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês curtam lá o grupo Help Excel no Facebook, como também acesse nosso novo site aí, help.excel.helpdev.com.br. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição.